Vamos para mais um áudio, dessa vez falando sobre câncer. Então, realmente é isso. Olha só a questão. O que é o câncer? O câncer é o aceleramento, e todo aceleramento caracteriza uma anormalidade. É o aceleramento das questões intracelulares, da questão principal chamado de telômero, que é o tempo celular. E então, o que é o tempo celular? É o tempo de regeneração também, e o tempo de tempo de vida celular também. Então, realmente, os telômeros são responsáveis pelo resguardar celular, pelo mantimento celular, né? Então, tudo que entra nas células, né? Temos a membrana plasmática exterior, temos o citoplasma, temos o núcleo, tudo que entra nas células, né, de certa forma afeta os telômeros, afeta o tempo celular. Então, o corpo é inteligente. Então, o corpo em si, o cérebro em si, trabalha com os telômeros no quesito de regeneração celular. Vamos lá. Se aquilo que entrar na célula for negativo, então a célula irá se regenerar. Se aquilo que entrar na célula for positivo, então a célula vai se fortalecer. Todas essas questões de fortalecimento, de luta contra os agentes invasores negativos, né, é responsavelmente das características centrais das células benignas do corpo, células brancas, né, responsáveis pelo processo de luta, de peleja contra os agentes invasores, né. Mas olha só o que acontece na questão das alimentações inadequadas. É que tudo que o organismo recebe, de certa forma, o organismo já foi preparado para poder receber. Porque é questão de DNA, de hereditariedade, de genética. E então, realmente, o organismo já está preparado para poder comportar certos elementos naturais do meio social, da natureza em si mesmo. Então, tudo aquilo que foge das características naturais, tudo aquilo que se torna exageradamente anormal, né? E hoje em dia temos o crescimento da anormalidade industrial no sentido alimentício, dado pelo quê? Pelos agrotóxicos, toxinas, aos quais trabalham justamente com o tempo celular. Ou seja, são agentes tóxicos, agentes negativos, agentes ruins, os quais fazem com que as células que entraram em contato com eles venham a se multiplicarem de forma exagerada, ou seja, anormalidade celular. Isso tudo faz com que o nosso organismo, ao receber esses alimentos, esses ingredientes, esses elementos, venha a se comportar de uma forma anormal, no sentido de aceleração dos telômeros, aceleração do processo celular anormalmente. Isso é o câncer. O câncer nada mais é do que o aceleramento celular normal, de uma forma descontrolada, pois é anormal, de forma que a célula somente se multiplica, de forma que a célula somente cresce. E isso aí acaba prejudicando toda a extensibilidade celular.
porque não é somente uma célula que é prejudicada, é um conjunto de células. E por isso que o câncer se alastra, porque quando temos uma célula prejudicada, no quesito interativo celular, temos um processo de interação entre as células, de transmissão de elementos essenciais nutritivos, né? Pois o citoplasma possui mobilidade. O citoplasma possui mobilidade. E então é chamado de mosaico fluido, onde possui as organelas. O que são organelas? São elementos essenciais de interações celulares, os quais são essenciais para o organismo no quesito de absorção ou rejeição de elementos. Então, na interatividade celular, uma célula interage com outra célula e transmite elementos essenciais para outra célula, os quais são essenciais para ela, e realmente isso faz com que a outra célula venha a ser contaminada também pelos processos realmente da primeira célula contaminada. E então, isso tudo de prejudicial, de danoso, de maligno, afeta justamente a célula que se descontrola. Então vamos lá, já expliquei o que é câncer, então vamos explicar como que ocorre o câncer. Naturalmente, nas questões naturais essenciais, né, na ótica humana, ocorre quando o ser humano ingere agrotóxicos, toxinas que não são somente alimentares, são agrotóxicos e toxinas em geral, no quesito mobilístico, no quesito de carro, né? No quesito de carro, olha só, quando o carro expele a fumaça, tudo aquilo que é produto direto da queima, tudo aquilo que é estranho para o organismo, que naturalmente não está na sua genética, que naturalmente não está na sua hereditariedade, causa problemas celulares que causa câncer. Então, naturalmente, isso é o câncer no processo natural. Mas o que é o câncer de verdade? O câncer é um produto de pecado. Por quê? Porque todo cristão que se preza por ser cristão ora os seus alimentos. E o que ocorre quando o cristão ora os seus alimentos? Ocorre que Deus transforma os alimentos em naturais. Se você tem um alimento em si como produto de agrotóxico e você ora esse alimento se torna orgânico novamente, natural. Por isso que é muito importante todos os seres vivos, todos os cristãos, orar os seus alimentos, porque no processo de oração eles se transformam em naturais. Então, olha só o problema de não orar, é que você pode muito bem estar ingerindo um produto contaminado, um produto prejudicado, um produto completamente da pior espécie possível e pode estar, obviamente, prejudicando o seu organismo. Então, o pecado é a causa do câncer. Primeiro, não orar. Não orar significa que você não está confiando em Deus. Significa que você não está depositando a sua confiança em Deus. Isso tudo faz com que Deus venha a permitir com que aquela maleficência do alimento, como assim dos processos em si de produção, negativamente, altamente ligados ao nosso século em si, né? De produções exageradas de agrotóxicos, nesse sentido, Deus vai permitir com que aquela maleficência, nesse sentido, venha causar dano em você, porque você não confiou em Deus, não orou, não depositou sua confiança em Deus. Então, primeiro pecado, não orar. Segundo pecado, pecados em si conscientes. Todo pecado consciente é prejudicial para o corpo e para o cérebro. O que são pecados conscientes? Pecados conscientes é a própria prática dos pecados em si, né?
porém com o propósito de pecar e de pecar sem se arrepender. O que é arrependimento? Arrependimento é o ato de deixar de pecar conscientemente. Vamos ter pecados inconscientes, então, aos quais devemos trabalhar e deixar de pecar, e aperfeiçoamento. Esse é o aperfeiçoamento do cristão, deixar de pecar, trabalhar com os pecados inconscientes, no sentido de os deixar, mas se são inconscientes, como é que você vai os deixar? É que Deus vai te conscientizar acerca deles e você vai trabalhar com eles no sentido de os deixar. E assim você vai se aperfeiçoar, melhorar. E o que são pecados? Pecados é transgressão da lei. O que é transgressão da lei? É justamente o ato de não obediência ao que Deus disse em toda a Bíblia. Isso é pecado. E não obediência ao que Deus disse em toda a Bíblia resulta em problemas biológicos e cerebrais, porque o pecado é a fonte de toda a desgraça dos seres humanos, né? Até os demônios têm afeto de serem afetados por causa do pecado. Então, olha só, os seres humanos que pecam conscientemente não têm um corpo bom, não têm um cérebro bom, né? Então, realmente, existem prejudicações acerca do pecado. E o que é o câncer? O câncer, espiritualmente falando, nada mais é do que a causa de pecados conscientes. Quais pecados conscientes? A não oração, juntamente com a gula, né? Entre outros pecados também classificados na Bíblia, dos 10 mandamentos de Deus. Então toda transgressão tem uma consequência. A gula, mas o ato de não orar, faz com que você venha consumir aquilo que é de pior, né? Porque você nem sabe aquilo que está entrando no seu corpo em quesito de qualidade, porque eu já citei isso no processo industrial, é assim que se faz. Você pensa que é bom, mas na verdade não é bom. Então é produto do pecado, certo? Porque se você ora o alimento, aquele alimento não vai te causar dano, porque pisarás, assim está escrito, pisarás em serpentes, em escorpiões e nada lhe causará dano algum, nada no sentido demoníaco e nada no sentido alimentício lhe causará dano algum. Então olha só, você irá pisar nesses elementos e eles não irão lhe causar dano no sentido de autoridade espiritual, né? Não no sentido de provação. Digamos que Jó foi provado por Deus e Deus permitiu Satanás tocar em Jó. Estou falando no sentido de autoridade. De autoridade você subjuga, domina o adversário e a consequência daquela dominação, no sentido de retaliação, você não vai ter. Esse é o sentido. Então realmente é isso. Câncer, mais um elemento do pecado na sociedade. E eu deixo esse áudio gravado a todos. E minha vida é para a exaltação máxima da Trindade. Amém.